reformado dando tiro no pé, entregando as heresias da Igreja Batista Redenção. Abre o site da Igreja Batista Redenção, vê as pregação lá, de todas as quartas. Tem aí, filha, coloca aí no site da Batista, no YouTube aí, Batista Redenção, rapidinho. A gente tá no site aqui, no YouTube, na página, no canal da Batista Redenção. Irmãos, tá aí, ó. Vocês podem entrar. Qual é é Batista Redenção, né? É aqui, ó. Igreja Batista Redenção. Vê se lá as pregação tá falando de Calvino. Tem algumas coisas de soteriologia, mas os cultos, pega os cultos. Esses cultos. Se os cultos estão falando de Calvino, eles têm alguma coisa explicando, sim, o que eles entendem. Aqui, ó. Coloca lá os cultos de quarta. Coloca os cultos de quarta. A gente vai colocar. Aqui é a playlist de todas as PPRs que tem, tanto domingo aqui, ó. quanto sábado. Marcos 8, segundo Reis, Atos, Marcos, segundo Reis. É Instituto de Calvino isso daí? Ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Jeremias, tudo Bíblia, gente, ó, tudo Bíblia. Nada de Calvino, nada de Instituta, nada. Aí. Já viram isso em algum lugar? Já? Ok. Nós aqui na Redenção, nós fazemos exatamente o que os reformadores faziam há 500 anos atrás. Essa tem sido a nossa prática ao longo dos anos. E os reformadores faziam isso. João Calvino, em Genebra, que usava o maior modelo de adoção da Lexio Continua, João Calvino, ele foi exilado de Genebra. Então, notem, muita gente discute isso. Deus que de antemão Deus conheceu. Os arminianos falam, é que Deus viu lá na frente quem iria crer. Então ele conheceu quem iria crer. Não tem nada a ver. Mais uma vez arminianos viajando. Viajando na ignorância. Mais uma vez arminianos viajando. Viajando na ignorância. Aqui, em Gênesis 18, 19, nós temos o embrião dessa teologia. Deus conhecendo no sentido de escolher alguém. Essa teologia que vai se formando aqui de modo embrionário é a teologia que vai nos afetar um dia. Um dia nós descobrimos, eu também fui conhecido de antemão. É claro que essa teologia é uma teologia complexa, nós não entendemos os seus detalhes todos, mas é o que emana da Sagrada Escritura, não podemos modificar a Bíblia ao nosso bel prazer. É esse ensino que emana daqui. É Instituto de Calvino isso daí? Ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Jeremias, tudo Bíblia, gente, ó, tudo Bíblia. Nada de Calvino, nada de Instituta, nada. Aí, você tá me mandando sair de uma igreja? Gente, vocês não vão pela cabeça do Josafá. Se vocês estão numa igreja boa assim, que não é exclusivista, que nem a do Walter Regiane. E outra coisa, gente, antes que apareça qualquer comentário aqui, falando que a gente só tá falando de igreja reformada, nós dois temos a mesma opinião. Então, uma igreja que prega salvação pela fé, justificação pela fé em Cristo Jesus, é uma igreja boa. Congreguem nas igrejas. Prestem atenção na palavra. Sua própria conclusão. Prestem atenção na palavra. Sua própria conclusão. Tá muito bom, gente, tá? A gente tá estudando. Por enquanto, né? Por enquanto. Vai saber se amanhã o Josafá não vira... O Josafá não, ó. O Granconato não vira casaca aí. Tipo, vamos abrir aqui as Institutas de Calvino no livro tal, volume tal. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não existe mais. É impossível você praticar esse pecado. Era possível você praticar esse pecado quando Jesus estava aqui. Então, o que aconteceu quando Jesus falou sobre isso? Ele expulsou um demônio, ele, o próprio Filho de Deus encarnado, expulsou um demônio. E tudo que Jesus fazia por ser o Messias, tudo que ele fazia era guiado pelo Espírito Santo. Ele foi ao deserto guiado pelo Espírito Santo. Todos os seus atos eram guiados pelo Espírito Santo e capacitados pelo Espírito Santo. Ele tinha poder em si, porque é Deus, mas como Messias, ele atuava só sob a atuação do Espírito Santo em tudo. Ele caminhava, ele era dirigido, ele fazia as coisas pelo poder do Espírito Santo. E ele expulsou um demônio. E os inimigos dele disseram, você fez isso pelo poder de Satanás. Quando eles disseram isso, Jesus então enunciou essa sentença. Ele disse, olha, para todo pecado há perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, para esse pecado, não há perdão nem agora nem nunca haverá. Então, o contexto mostra que para você cometer esse pecado é necessário que Jesus esteja diante de você, o Filho de Deus encarnado, esteja diante de você, ele realize uma obra extraordinária, fantástica, algo sobrenatural, e você olhe para ele e diga assim, você faz isso, Jesus, porque você está possuído pelo diabo. Se você fizer isso, então você blasfemou contra o Espírito Santo. É possível fazer isso hoje?
Não. Por quê? Porque Jesus foi assunto aos céus, ele não está mais presente entre nós, não há como praticar esse pecado mais. Então esse é o pecado contra o Espírito Santo que só era possível ser praticado quando o Filho do Homem estava... Não, você fala, olha, você pode até dizer que tem uma igreja boa, mas quando você vai pro site dela, você vê ali que ela coloca calvinismo ou Calvino acima do evangelho. Mentira, mentiroso. Nossa, porque a minha não faz isso. Entra lá no site da Redenção. Lembre-se de analisar tudo, seja um crítico. O que o Emiliano faz? O que ele tem lá os textos sobre responsabilidade humana e soberania divina. O que ele faz? É isso que me mata. Ele resolve a questão fácil. Sabe o que ele faz? Ele pega um 38. Vocês dois estão brigando? Não, tá. O soberania de Deus, vem cá. O que é? Pá! Tiro na cabeça da soberania. Tá tudo resolvido. Eu matei uma parte. Mas Deus também não seria soberano se desse liberdade de escolha ou livre-arbítrio, vamos jogar já assim bem escrachado. Ele não pode ser soberano e permitir ainda que as pessoas tenham livre-arbítrio. Poderia ser, mas não é. O que poderia ser... Então, na tua visão, pastor, não há nenhum tipo de livre-arbítrio? Não. Nada. Nem de liberdade de comer esse amendoim aqui ou não? Não. Se eu comer esse amendoim, é porque isso está no decreto de Deus. Então você veio pra cá hoje, como o pessoal falou aqui, como estava determinado que esse dia acontecesse. Deus é a causa primária. Certo. Do meu movimento. Deus é a causa dos meus movimentos. Entendi. Eu não poderia me mover. Nele nos movemos. Nele... Eu sou um embaixador de Cristo. Isso traz sobre mim essas responsabilidades, esses alertas. E mais, isso gera também sobre os ouvintes uma carga. Porque desprezar a minha mensagem. Mas o Ministério da Reconciliação, ele pode trazer uma brecha ainda maior de divisão entre o homem e Deus. Ele existe predominantemente para estabelecer a paz. Mas ele pode gerar o oposto. Quando o embaixador chega com a mensagem de Deus e anuncia o conteúdo dessa mensagem, que veremos aqui dentro de alguns instantes, o conteúdo dessa mensagem. Aqueles que são inimigos de Deus, e eles, ouvindo essa mensagem pura, sem invenções, sem acréscimos, mas como ela realmente é, o evangelho verdadeiro, puro, que temos aprendido em sua palavra. E esses inimigos, os incrédulos, rejeitam isso. Na tua visão, pastor, não há nenhum tipo de livre-arbítrio? Não. Nada. Nem de liberdade de comer esse amendoim aqui ou não? Não. Se eu comer esse amendoim, é porque isso está no decreto de Deus. Esses inimigos, os incrédulos, rejeitam isso. A culpa deles se multiplica num nível que nós não podemos medir. Eles dizem, eu continuo inimigo e mais. Considero a mensagem do seu Deus uma grande mentira, uma grande lorota, e eu rejeito isso e zombo disso e cuspo nisso. Não, você fala, olha, você pode até dizer que tem uma igreja boa, mas quando você vai pro site dela, você vê ali que ela coloca calvinismo ou Calvino acima do evangelho. Mentira, mentiroso. Nossa, porque a minha não faz isso. Entra lá no site da Redenção. Lembre-se de analisar tudo, seja um crítico. Eu vou passar a eternidade te conhecendo, porque eu não entendo essas coisas. Essas são as relações intratrinitárias dentro da Trindade. E nessas relações, o Filho não conhece totalmente a mente do Pai. Não. Ele disse, eu falei a vocês as coisas que o Pai me ensinou. A mente do Pai está fora do objeto da onisciência divina das demais pessoas. Lembram em Atos 1:7? Quando os discípulos perguntaram, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele respondeu, não vos compete conhecer os tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Isso o Pai não revelou a ninguém. A mente dele nesse aspecto, ele guardou só para ele. Nem as demais pessoas da Trindade conhecem isso. Na relação intratrinitária, há espaços que o Pai reservou só para si. Então, uma igreja que prega salvação pela fé, justificação pela fé em Cristo Jesus, é uma igreja boa. Congreguem nas igrejas. Prestem atenção na palavra. Prestem atenção na palavra.
E lembre-se de analisar tudo, sejam críticos de tudo.